Ei, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Luciane e eu venho aqui todos os dias gravar um vídeo sobre as realidades do mundo espiritual, sobre progresso moral, reforma íntima, não como aquela que vem para ensinar, mas aquela aprendiz. Eu me comprometo a estudar todos os dias e para ter essa disciplina eu me comprometi a vir cá e gravar para vocês, estudar com vocês, mas sempre deixando bem claro que eu estou aqui como uma aprendiz, tentando interpretar esses textos que esses gigantes nos trazem de acordo com o meu entendimento, de acordo com as minhas experiências, mas fiquem à vontade para interpretarem de uma maneira diferente, deixem seus comentários. Aqui a gente cresce com as diferenças, a ideia é que não é estar certa, a ideia aqui é tentar entender para poder aplicar esses ensinamentos na nossa vida, no dia a dia, na prática. Seguir o exemplo de Jesus não é fácil, exige da gente muita autoconsciência, muita renúncia de orgulho, vaidade, egoísmo, coisas que são inerentes a nós humanos, mas é um caminho gratificante. Eu falo que, para mim, a melhor hora do dia é a hora que eu estou aqui estudando. Eu sou tão bem acompanhada por espíritos tão nobres, eu me sinto tão bem. E a gente tem que tentar viver assim a nossa vida, não só quando a gente está estudando, mas viver em estado de prece, viver em estado elevado, para que a gente tenha sempre por perto companhias elevadas. A Terra está num momento de transição planetária. Então, tem muitos espíritos perdidos na erraticidade, que já foram corrompidos pelos vícios físicos e morais. E eles ficam aqui assediando a gente, não por maldade, mas porque eles desencarnaram em condições deploráveis. O umbral está cheio. Um dos trabalhos da transição planetária é esvaziar o umbral. Porque quanto mais espíritos tem perdidos, maior é a pressão em cima da gente, maior é o assédio deles em cima da gente, para que a gente se perca também. Então tem que fazer um trabalho de vigilância, de reforma íntima muito forte. E aí, quando a gente consegue se manter nesse estado elevado, a gente atrai para perto de nós espíritos mais nobres, espíritos mais elevados, que já estão compartilhando o bem, que estão comprometidos com o progresso, com o bem geral. Mas é um trabalho muito... quem dera a gente conseguisse ficar em estado de prece o dia inteiro. Mas nesses momentos aqui que eu estou estudando, graças a Deus, eu consigo, é muito bom, é muito gratificante. E muito obrigado por me darem essa oportunidade, por me ouvirem. Se vocês gostarem, compartilhem o vídeo, comentem, se inscrevam no canal. Vamos criar aqui na internet uma corrente de um conteúdo edificante, para semear coisas boas, para que a gente possa espalhar e crescer junto. Um ambiente para que a gente possa atrair para perto de nós boas companhias, só de estar ouvindo, só de estar em contato com esse conteúdo edificante. Então, hoje eu vou dar continuidade ao livro Iluminação Interior, da Joana de Ângeles, psicografada pelo Divaldo Franco. Quem quiser ver o resto do livro, tem a playlist lá do Iluminação Interior. Vou estar lendo o livro inteiro e vou deixar salvo lá. Deixando bem claro, não sou a dona da última palavra, que eu coloco a minha opinião pessoal, sujeita a erros e enganos, mas é a minha perspectiva no atual momento que eu estou. Então, vou ler o capítulo 10, Atitudes. E é engraçado, eu li hoje, fiz o estudo mais cedo, agorinha, do livro Segue-me, Contra o Perigo, que fala a mesma coisa. Então, eu sou a primeira que ouve, né? Esse estudo aqui é para mim, eu compartilho com vocês. Mas os dois textos deixando bem claro, não são as palavras, não é o discurso, mas as suas atitudes têm que falar por você. A atitude mantida pelo indivíduo em relação à vida e às demais pessoas é a radiografia moral que melhor o define. Como a gente age com as pessoas é que vai nos definir a nossa moral. Uma das características da elevação do espírito é o interesse pessoal. Quanto mais a pessoa faz o que faça, tem as suas atitudes baseadas no interesse pessoal, menos evoluído o espírito é. Quando é baseado no interesse geral, do bem de todos, mais evoluído o espírito é. E aí tem pessoas que, por exemplo, têm atitudes. Aí ela tem um discurso muito bonito, está sempre justificando as suas atitudes e consegue convencer as pessoas. Só que as atitudes continuam as mesmas. Se a gente tapar os ouvidos para o que as pessoas falam, para todas as desculpas e justificativas,
pelas coisas que ela faz de maneira equivocada e ela tem consciência que ela está errada, a gente vai ver só as atitudes, e as atitudes é que vão dar notícia da pessoa. Inclusive, uma das técnicas, para a gente se defender, é ver o que as pessoas fazem. Porque tem muita gente que nos machuca, mas tem um discurso muito bonito, tem um discurso, tem sempre uma justificativa para fazer o que faz, e a gente, com compaixão, vai lá e vai sempre passando pano, aceitando, nosso limite vai cada vez maior. Mas quando a gente se apega às atitudes das pessoas e começa a colocar, tem que ter compaixão, tem que ter benevolência, tem que ter perdão, claro que tem. Ai, me perdoe, gente, eu tô com uma tosse horrorosa. Estava até falando que não ia gravar por causa dessa tosse, mas eu me sinto bem demais gravando. Então me perdoe se hoje eu tossi muito. Mas a gente também, para a gente poder se defender sem ser agressivo, que é uma das coisas que vai falar aqui, que a gente comece a reparar a atitude das pessoas, o que elas fazem de fato, e não o que elas justificam para fazer o que fazem. Isso nos dá uma radiografia moral da pessoa que convive com a gente. Por exemplo, uma pessoa que vive falando mentira, ela tira o direito do outro de fazer as melhores escolhas para si. Ela pode ser uma pessoa muito bacana, pode ser uma pessoa, ela tem os motivos dela, mas é uma atitude pequena, muito aceita aqui por nós brasileiros, mas dá a notícia da radiografia da moral da pessoa. Ela tem um discurso bonito, ela mente, ela engana, para ela poder justificar, não ter que aceitar as consequências dos seus atos. Então, que a gente seja mais atento às atitudes das pessoas e às nossas. Eu sou a primeira que lê. Isso aqui é para mim também, tá? Nascida nos hábitos do comportamento, cada qual expressa os sentimentos e as qualidades que lhe são peculiares. Por exemplo, é um texto que fala, um senhor estava lá tomando café, e alguém esbarrou nele e derramou café. Por que ele derramou café? Aí todo mundo vai pensar mil e uma coisa. Por que tinha café dentro da xícara? Se tivesse chá, ele iria derramar chá. Então, na hora que vem uma situação, um gatilho, que faz a gente reagir, a gente vai botar para fora os sentimentos e os pensamentos que são peculiares a nós. Se a gente tem uma raiva dentro da gente, a gente vai exteriorizar a raiva. Se a gente tem paciência, vamos exteriorizar a paciência. As situações não são as situações que fazem, nos tornam piores. As situações mostram aquilo que a gente tem de melhor e de pior. Tudo que a gente demonstra é nosso. Revolta, indignação, amor, paciência, bondade, só se manifesta. As coisas as situações que nos desafiam, que a gente fica indignado, ou que a gente não compreende, não são elas as responsáveis pelo que a gente passa. São elas as responsáveis, nós somos responsáveis pelo conteúdo que tem dentro da gente. E é esse o trabalho de reforma íntima. É melhorar internamente os sentimentos e os pensamentos para que a gente possa ter esse conteúdo edificante dentro da gente, para que a gente exteriorize isso nos momentos que a gente for chamada a dar o testemunho. Hoje vai ser difícil gravar tossindo. Me perdoem mesmo, gente. Certamente, não poucos conseguem dissimular a sua realidade íntima, graças à maleabilidade emocional, mascarando-se para não se permitir identificação por parte dos outros. A pessoa cria uma máscara para ela não se mostrar como ela realmente é. Tem um floral maravilhoso para isso, é o agrímone, que a pessoa começa a ser verdadeira com ela. O problema não é quando a gente mente para os outros, o problema é quando a gente mente para nós mesmos. E a gente se esconde atrás dessa máscara e a gente realmente acha que nós somos essa figura que a gente criou, esse personagem que a gente criou para ser aceito pelos outros. Mesmo na usança de tal conduta, sem dar-se conta, desvela pusilanimidade. Pusilânime é fraqueza moral. E a insegurança pessoal, sem a coragem para enfrentar-se e assumir os valores que lhes são pertinentes.
É muito fácil e saudável a exposição do mundo interior, especialmente quando de referências às atitudes gentis e bondosas que contribuem para tornar os relacionamentos duradouros e edificantes. Relacionamento é feito por duas pessoas, não dá pra gente colocar a culpa só no outro. A gente também tem que ser gentil e bondoso. E firme com as pessoas quando elas não são conosco. A afeição dura, assinalada pela revolta ou pela amargura, pelo ressentimento ou pela ira, além de embrutecer, desvela o nível primário de evolução em que se estagia. Por outro lado, a atitude vulgar, irresponsável ou doentia exterioriza a irreflexão e imaturidade em escala de primitivismo emocional. Todos transitam no mundo experienciando a aprendizagem que irá contribuir para a autoiluminação, a autoconsciência. No final das contas, todos nós iremos chegar nesse estágio. E tudo que a gente passa aqui na Terra é para isso. Todos os desafios e também todas as recompensas. Mas a gente vai chegar nesse estágio de autoiluminação e autoconsciência. Então, quanto mais rápido a gente procurar fazer essa transformação, melhor vai ser para nós, né? Os enfrentamentos de qualquer natureza constituem oportunidades preciosas para o amadurecimento espiritual de relevância no processo evolutivo. Eis aí a providencial finalidade da reencarnação, que além de ensejar reparações morais diante da consciência cósmica, também faculta conquistas imprescindíveis à felicidade. A atitude decisiva de trabalhar em favor do próprio e do progresso geral ao interesse pessoal, quando é adquirida a responsabilidade que promove o ser interiormente, é conquista significativa. As atitudes são a chave da segurança para o êxito ou fracasso de qualquer empreendimento. O que a gente pensa, o que a gente sente, a gente pensa, o que a gente pensa, a gente age. Se a gente quer mudar nossos pensamentos, que a gente leia um livro. Se a gente quer mudar nossos sentimentos, que a gente veja um filme. Mas a gente tem que mudar nossos sentimentos e os pensamentos para que a gente mude as atitudes. E aí o grande desafio aqui na Terra é ser congruente. É a gente pensar uma coisa, falar uma coisa e agir da mesma forma. Todos nós somos incongruentes, nós temos as nossas incongruências, são os nossos pontos cegos, a gente não enxerga, aonde a gente não condiz com aquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz. E a gente costuma se esconder atrás de desculpas que justifiquem as nossas atitudes que não correspondem àqueles valores que a gente carrega. Não é por maldade, é por ignorância, falta de autoconsciência. Me perdoem, eu falei que eu não ia deixar de gravar por causa dessa tosse. Eu já deixei de gravar outros dias e eu quero ter esse compromisso. Mas é que falar eu forço muito a voz, irrita a garganta, me dá vontade de tossir, reflexo. Me desculpem mesmo, eu sei que hoje não vai ser um vídeo daqueles mais agradáveis de assistir, mas vamos concentrar no conteúdo. Ele é muito importante. As atitudes resultam dos atos cultivados, nem sempre felizes, que se incorporam à conduta do indivíduo, passando a caracterizá-lo. Os hábitos fazem parte do cotidiano de todas as criaturas, dando surgimento pela repetição a atitude perante a vida. Os hábitos saudáveis conduzem à felicidade, à harmonia, enquanto aqueles perturbadores respondem pelos desequilíbrios, gerando transtornos emocionais. Torna-se necessária a atitude positiva em relação aos objetivos elevados, de forma que a sua conduta se transforme em uma agradável maneira de viver. As atitudes funcionam como reflexos da vida interior, podendo ser renovadas, transformadas, trabalhadas pelo espírito que é comandante do corpo. O pensamento dessa forma é convidado a reflexões agradáveis e felizes, de maneira que dê surgimento ao hábito saudável que contribui em favor do crescimento espiritual.
O que a gente sente, a gente pensa o que a gente pensa, a gente fala o que a gente fala, a gente faz e aquilo que a gente faz, repetidamente, em o nosso hábito. E o livro O Poder do Hábito é maravilhoso para a gente começar a se transformar. Mude um hábito. Não precisa ser perfeito. Mude um hábito por dia. Um hábito por vez. E você vai ver o progresso que vai fazer ao longo do tempo. Por hábito, pensa no ensino mais negativo, recordando-se dos momentos difíceis. Portanto, afligentes, quando seria mais edificante evocar-se alegrias, realizações edificantes, a fim de que se possa prolongar satisfações e encantamentos pessoais, transformando-se em atitudes agradáveis. Essa é a primeira parte. Um hábito maravilhoso que a gente pode ter, o da gratidão, podemos agradecer por tudo que nos acontece. Paulo já dizia, e tudo dai graças. A gente pode começar, não precisa ser um hábito gigantesco de transformar. Ao invés de reclamar, vamos agradecer. Vamos mudar um hábito de cada vez, que as nossas atitudes falem por nós. Ai, me perdoem pelo vídeo de hoje. Eu pensei muito em não postá-lo, mas eu vou postar assim mesmo, porque eu tenho esse compromisso de postar todos os dias. Tem que ter disciplina. Se deixar qualquer coisa que me tire do meu caminho, eu não postar, aí daqui a pouco eu vou estar tendo desculpas para não fazer. E o texto de hoje foi justamente esse, sobre as nossas incongruências, sobre as nossas atitudes. Então, eu estou com uma dificuldade aqui, eu forço muito a voz, se vocês verem, eu estou até rouca. Eu forço muito a voz falando aqui, mas hoje é a voz, amanhã vai ser o quê? Então, eu não posso deixar de gravar e de postar, porque eu encontrei alguma dificuldade no caminho. Eu tenho que superar isso, eu tenho que seguir em frente. Se eu quiser ser firme no meu compromisso de estar aqui estudando todos os dias, gravando e compartilhando com vocês. Mas eu peço 1000 perdões, mas esse texto foi para mim. E à medida que eu estava lendo, eu estava refletindo, vai lá, termina de gravar, não li o texto todo, depois eu vou ler, não dou conta de ler, minha voz vai forçar demais, dá reflexo para tossir. Mas aos pouquinhos, à medida que eu vou dando conta, enquanto está esse clima seco, aqui mora aqui em Minas, aqui a gente tem 6 meses de estação de água e 6 meses de estação de seca. E sempre quando vem esse inverno seco, eu tenho essas crises de tosse, mas que isso não seja motivo para que eu não venha cá e cumpra aquele compromisso que eu assumi comigo, não é nem com as pessoas, mas que eu assumi comigo, e assim, com essas atitudes que a gente começa a trabalhar as pequenas incongruências, não é o discurso, mas são as atitudes que dão notícia de nós mesmos. E hoje, com toda a dificuldade, eu sei que não vai ser um vídeo muito agradável de ver, mas é a minha atitude que está dando um exemplo daquilo que eu acredito, daquilo que eu estou estudando, da minha reforma moral. Estou trabalhando muito a questão da disciplina, e tem que ter disciplina. Tem hora que as coisas não serão favoráveis, mas tem que fazer assim mesmo, se quiser ter congruência, se eu quiser ter congruência, se eu quiser aplicar na prática aquilo que eu estou estudando na teoria. Então, 1000 perdão, novamente, 1000 perdões. Mas espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Curtem, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Um beijo, fiquem com Deus, amo vocês.